Pode comemorar, torcedor do Alviverde Imponente, porque o Transfer Barros finalmente caiu e a gente pode comemorar uma contratação. John Arias é jogador do Palmeiras, eu vou destrinchar tudo nesse vídeo, vou mostrar quantas temporadas ele vai ficar, o valor que o Palmeiras pegou. Outro jogador também iremos falar, que é um jogador do próprio time do John Arias, que pode ser uma possível contratação. Então já se inscreva no canal, deixe seu like. Eu sou o Tuti e essa aqui é a família TCV, o portal que te informa tudo sobre o Alviverde Imponente e a nossa torcida que canta e vibra, fechou? Então TCV, se você não sabe, torcida canta e vibra, já fica aí também essa curiosidade para vocês, mas acho que tá nítido. E vamos comemorar, vamos falar de John Arias. Assim como eu sempre abro aqui, eu leio algumas matérias de algumas fontes confiáveis, do GE, daqueles sites que vocês conhecem, e vou mostrando para vocês os pontos que a gente pode destacar, tá? Para início de conversa, eu vou começar com a matéria do GE aqui, tá? John Arias assina um pré-contrato com o Palmeiras. Então, o que é esse pré-contrato, tá? Ah, não assinou ainda, pode melar? É muito difícil, é quase impossível para falar a verdade. Esse pré-contrato é como se fosse um seguro. É um e-mail, é um documento que você manda lá, ó, assina aqui para falar que você vai vir fechar com a gente. Mas você só pode realmente assinar toda a papelada quando você fizer o exame médico. Então, tudo depende do exame médico, mas isso muito provavelmente, é quase improvável que dê algum problema, porque o John Arias estava apto para jogar lá. Então, só se acontecer alguma coisa, mas é muito improvável para o John Arias não vir para o Palmeiras. Então, nessa quinta-feira já trocaram. O Verdão está na fase de finalizar a documentação com o Wolverhampton para colher as assinaturas, além do exame médico para poder anunciar o Arias como reforço alviverde. E aí a contratação, como vocês já devem até ter visto, né, vai ser de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, e até o final de 2029. Então a gente tem 4 anos de contrato. O John Arias hoje tem 28 anos e ele terminaria esse contrato com 32 anos. Aí você fala, e muita gente aí na mídia falou: ah, será que vale a pena 25 milhões no Arias? Eu, particularmente, acho que vale. Eu quero que você comente a sua opinião aqui embaixo. Por que eu acho que vale? Porque é um jogador pronto, um jogador que a gente viu que fez no Mundial de Clubes aí pro Fluminense, era o grande craque do Fluminense no Mundial de Clubes. Então é sim um grande jogador. E hoje a gente está falando de jogadores que pelo menos aí vão até 35 anos. Então esse contrato vai até os 32 dele. Certeza que ele vai estar jogando em alto nível. Os jogadores hoje eles não ficam mais assim, 30 anos já se aposenta, não. Tem muita bola para rolar ainda, tem muita coisa para ir para frente. Então, o John Arias eu acho que vai ser sim uma excelente contratação para o Palmeiras, mesmo com esse valor. E a gente está falando de um clube que tem esse dinheiro para pagar. O Palmeiras tem dinheiro para pagar John Arias. Não é qualquer clube, não é um clube endividado, é um clube que tem as possibilidades, por mais que essas possibilidades sejam parceladas. E tá tudo bem, porque assim, ó, ninguém fica olhando para sua casa pensando nas parcelas que você compra. Ah, não é seu ainda. É seu, cara. Você mora lá, entendeu? O carro também que você tá pagando as parcelinhas é tudo seu. E a mesma coisa vai ser com o John Arias. E por isso eu trouxe outra matéria para destrinchar. Ó. Palmeiras fecha a compra de Arias e pagará o Wolves em 4 anos. Quem fez isso também foi o Flamengo. O Flamengo com o Paquetá também diluiu os 40 milhões, os famosos 42 milhões, eu acho, né? Então, o Alviverde adquiriu o colombiano em definitivo até 2029 e superou o Fluminense, que não conseguiu igualar a oferta. Isso também é um detalhe importante, por quê? Porque no momento que o Wolverhampton recebe a proposta do Palmeiras, que é um time brasileiro, estava em contrato que teria que comunicar ao Fluminense. E aí o Fluminense não tem a bagatela para pagar os 25 milhões. Ou melhor, não quis, porque tem, acho que até tem. Ofereceu 20 milhões. E esses 20 milhões para o Wolverhampton, que é um time que está caindo, que está pensando em abaixar as despesas para a temporada em que vai jogar a Série B, né, da Inglaterra,
ele tem que se preparar e tem que vender os atletas. Então ele se preocupou só no financeiro. E aí, por isso, o John Arias não vai pro Fluminense e sim pro Palmeiras, tá bom? Ó, o Palmeiras sacramentou na quinta-feira a compra do atacante, o clube já tem em mãos o contrato e aceitou o pagamento de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, né? Parcelado em 4 anos, mesmo tempo do vínculo que o jogador já assinou. O Palmeiras adquiriu o colombiano definitivo até 2029 e superou o Fluminense, que não conseguiu igualar a oferta mesmo com a preferência de repatriar áreas. Com a troca de documentação de andamento, o jogador já foi autorizado a organizar a mudança de volta para o Brasil. Então, Arias, pega aviãozinho, vem, que você é jogador do Palmeiras. O Transfer Barros caiu, graças a Deus. E antes que vocês comentem aí, eu arranquei os 2 sisos. Então, talvez minha voz não esteja 100%, não estou conseguindo abrir a boca 100% para falar. Mas não tinha como dar uma notícia dessa. Finalmente, depois de tantos embrólios, depois de tanta coisa aí, tanta água passando debaixo da ponte, finalmente o Palmeiras vai em busca do mercado para contratar e John Arias vai ser a contratação do Palmeiras, tá? Bom, eu falei que eu ia falar de outra possível contratação, que é quem? Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas é Pedro Lima. Antes que você comente Bagre, olha que camisa ele tá. Pedro Lima é um jogador de só 19 anos, que saiu da base do Sport, tá? E era uma das joias da base, e um lateral direito joia. E a gente sabe que a posição de lateral é uma posição muito difícil no futebol, a gente não tem mais como antes. Então, o Pedro Lima, no momento que ele surgiu ali pro futebol, se eu não me engano, jogou uma temporada no profissional do Sport e já foi vendido. E o time que ele foi vendido é qual? Wolverhampton. Sim, o mesmo time em que John Arias vai ser contratado. Aí o Pedro Lima não teve muita oportunidade no Wolverhampton, foi emprestado também pro Porto de Portugal, mas mesmo assim é um jogador que não recebe tantas oportunidades, até porque ele é muito jovem, ele tem 19 anos. Então vem muito mais para ser um jogador pro elenco, no caso desses times. Mas se tratando do Palmeiras, que hoje a gente tem Gia e Kelvin, ambos não fazendo uma boa temporada, ambos começando mal. O Kelvin começou bem no Palmeiras, o Giai teve os lampejos ali dele também. Eu gostava do Giai na questão defensiva, e o Kelvin acho que ele é muito mais ofensivo, mas o momento deles não é bom. Então o Palmeiras chegou lá na porta do Wolverhampton e falou assim, ó, opa, eu quero o John Arias. Mas espera aí, tô olhando aqui, tem um brasileiro ali encostado, hein? Tem um lateral direito, que era uma promessa da base, que foi a maior venda da história do Sport Recife, um lateral direito, tá? Então, que tal? Mas é o que a gente tem até o que a gente tem por enquanto. Então, a gente não tem uma certeza, Pedro Lima vai ser vendido, Pedro Lima chegaria por empréstimo. Não, a gente só tem esse primeiro contato. O Palmeiras foi lá no Wolverhampton, bateu ali, viu que também tem o Pedro Lima, e ainda mais contando com a possibilidade que você tem o Giai, que possa ser vendido, né? Que é um jogador jovem também que tem mercado, eu faria essa troca, eu faria esse teste. Bom, mas isso é cenas para os próximos capítulos, assim como o Nino no Palmeiras, pra gente ver também se o Transfer Barros caiu mesmo. Não tô conseguindo nem dar risada, rapaziada, mas é isso. Tô feliz porque agora a gente tem um jogador pronto, a gente tem um jogador, de repente, se a gente perder o Alan no meio da temporada, a gente agora tem o Arias ali, pode fazer também ali um meio aberto ou um ponta. Meu time, eu já falei aqui em outro vídeo, seria Paulinho, Vitor Roque e agora com Arias, né? Mas é isso, eu queria que você comentasse aqui também a sua possível escalação, uma nota de 0 a 10, tá, pro Arias aqui. E não se esqueça de se inscrever no TCV, estamos rumando a 1.000 inscritos. E também hoje no nosso Instagram, quem tá aqui no YouTube já viu que a gente anunciou Menandro Rosa aqui, participante lá do Casamento às Cegas. E, pô, manja muito de Palmeiras também para participar das nossas transmissões aqui. Então se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço, tamo junto, avante palestra. Obrigado, Transfer Barros. Caiu.